Começou? Então, gente, vamos para mais uma live. Hoje eu vou falar especificamente sobre um assunto assim da maior importância e que diz respeito ao panorama praticamente geral em que estamos mergulhados, porque embora seja um tema no âmbito religioso, sabemos que a religião ela perpassa praticamente tudo. Então vamos falar hoje sobre o Concílio Vaticano II, famigerado Concílio Vaticano II. E se eu, que sou talvez o menos indicado para falar de algo ligado à Igreja Católica, pecador que eu sou e considerado uma pessoa que nem faz parte aí, nem faz parte nem dos devotos mais infiéis, se um cara como eu precisa vir aqui falar do Concílio Vaticano II é porque a situação realmente está grave. Porque outros que deveriam estar falando, certas autoridades, doutores da igreja, arcebispos, prelados, cônegos, não têm falado. São muito poucos os que têm levantado a voz para isso. Quem são eles? É o sempre citado Carlos Maria Viganò, arcebispo Carlos Maria Viganò, foi é um ex-núncio católico, ex-diplomata papal, que foi colocado aí em escanteio, justamente por causa desses esclarecimentos que ele fez. E vamos citar aí o padre Duarte Souza Lara, que merece todo o nosso apoio e reconhecimento por tudo que ele tem feito. Padre português Duarte Souza Lara, um dos poucos, se não o único, a falar abertamente, de maneira incisiva, contra a nova ordem mundial, tem esclarecido muito sobre o assunto. Isso até lhe custou já várias censuras. Ele teve muitos vídeos cortados do canal dele. Vamos destacar aqui também o Frei Tiago São José do Monte Carmelo. Esses três são os que eu mais acompanho. São os que para mim merecem os maiores louvores, porque a gente vê a igreja, a maior parte da igreja totalmente calada, ninguém fala nada, e precisa ser uma pessoa aqui, né, esse sujeito imprestável aqui. Eu tenho que vir aqui falar sobre o assunto. Eu tive que escrever uma matéria também sobre o Concílio Vaticano II. Está no meu blog, vocês podem entrar lá e conferir ler a matéria em todos os detalhes. E eu vou pegar essa matéria que eu escrevi e para que eu não fique aqui apenas divagando. Hoje eu serei mais preciso, então até recorrerei à minha matéria, minha própria matéria. E por que falar do Concílio Vaticano II? Por que eu teria que vir aqui falar especificamente sobre o assunto? Porque, sem nenhum exagero, o Concílio Vaticano II foi o que fez com que o mundo hoje se tornasse o que é. Não é exagero fazer tal afirmação, porque pensemos na quantidade de católicos que há no mundo. E a Igreja Católica, na época do Concílio Vaticano II, quando o concílio foi feito,
há pouco mais de 60 anos, quando ele foi inaugurado em outubro de 62, naquela época, praticamente, o mundo ocidental ainda, a grande parcela do mundo ocidental ainda era católica. E foi justamente por causa da coisa do Vaticano II que caiu demais o número de católicos no mundo. Né? Diminuiu demais, com aquela pretensão que o concílio tinha, que era de se modernizar, alegada pretensão, que vocês vão ver que é totalmente falsa. Foi apenas um pretexto para destruir a igreja. O, o Concílio Vaticano II, ele gerou então a crise, a própria crise da igreja, e jogou o mundo inteiro em crise. Então, se a maioria da população na época, ocidental pelo menos, a maioria da população ocidental ainda era católica, e digamos até católica praticante, né? Ainda havia muito do catolicismo original ainda na época. O quanto também o catolicismo original, esse catolicismo uh, da tradição, o quanto também não se perdeu. Né? Lembremos que a dimensão da fé é uma dimensão que o homem possuía e ele perdeu. Ele perdeu porque a Idade Moderna ela trouxe isso, ela trouxe essa perda. Né? Quando falamos da Idade Média, geralmente ainda temos aquela, aquela ideia de Idade Média como uma época que, que apenas foi uma época em que parece que toda o conhecimento, né, ele ficou meio paralisado. É uma época da história que muitos encaram como uma época de estagnação. Né? Eu nem vou usar aquele termo, né? Aquele termo porque eu acho é, tão banalizado, né? Ficar repetindo, eu nem vou usar. Mas a Idade Média ela só começou a ser tomada como pelo que ela realmente foi, né? Quando os historiadores, a partir aí dos anos 70, 80, os historiadores começaram né, a partir de interpretações não tão economicistas, os historiadores passaram a estudar a Idade Média a Idade Média pelo que ela realmente foi, não pelas imagens idealizadas ou rebaixadas, né, o que fizeram com a Idade Média. Né? Então, a Idade Média ela tinha uma dimensão de fé que perdemos completamente. Certo? Então, podemos dizer que hoje nós possamos ter hoje 1001 recursos, podemos ter uma tecnologia que nos permite realizar muito do que não poderíamos antes por causa da tecnologia. Né? Somos dotados de muitos outros privilégios, vamos colocar dessa forma. Só que nós perdemos talvez o que é de mais fundamental. O que? A fé. Né? Porque o homem medieval ele tinha uma fé que não temos nem como hoje comparar, não é feito de comparação, porque o homem medieval ele realmente acreditava, né? Acreditava uh, toda a doutrina da igreja, ele acreditava que havia um céu, que havia um inferno, que, que havia justiça divina, que haveria uma redenção, que haveria
a remissão dos pecados, e ele acreditava, mas era uma crença que é muito diferente da de hoje, né? Nossa crença hoje é uma crença que passa muito pelo racionalismo, passa por muita avaliação uh, cartesiana, né? Não que não devamos aplicar a navalha de Ockham, né? Isso aí eu acho né, que até a navalha de Ockham foi proposta por um católico, um padre, né? Então, só que na Idade Média, também não que as pessoas não fossem dotadas também de razão, não é isso. É que a fé, ela ocupava um nicho, um nicho especial na mente das pessoas. E a partir da Idade Moderna isso começou a ser demolido, né? Começou a ser removido. Então a ideia de fé que nós temos hoje é muito diferente. O Concílio Vaticano II, de certa forma, acabou removendo talvez os últimos resquícios de fé na sua tentativa de se tornar mais integrada ao mundo. Então, o Concílio Vaticano II ele se vendeu ao mundo. Já começa por aí o erro, não? Porque Cristo dizia que ele não era deste mundo, que o reino dele não era deste mundo, e ele sempre insistiu que as pessoas não deveriam se render ao mundo, às coisas do mundo. Ao contrário, ele falava que as pessoas deveriam odiar o mundo, né? Então, olha, já a premissa do Concílio Vaticano II já partiu de uma premissa totalmente equivocada. Quer dizer, a premissa de que a igreja teria que abraçar o mundo, né? Amar o mundo, sabe, isso já partiu de algo anticristão, né? Seria um exagero até dizer que o Concílio Vaticano II foi o concílio do anticristo. Eu não acho. Eu acho perfeitamente aplicável considerá-lo dessa forma. Mas vamos falar de maneira até mais histórica a respeito do Concílio Vaticano, né? Porque antes nós só havíamos tido um concílio, né? Um concílio, e foi um concílio que manteve, né? Ele não alterou em nada os cânones, não alterou em nada a doutrina, não alterou a missa, nada, né? Até que veio o Concílio Vaticano II, né, que começa em 62, em outubro de 62, foi inaugurado pelo João XXIII, que havia assumido em 1958, com a morte do Papa Pio XII. Papa Pio XII, que foi, sem dúvida, o último Papa legítimo, da Igreja. Desde então não houve mais nenhum Papa. Alguns até falam, não, mas será que o João Paulo II, né, o Ratzinger, o Bento XVI, eles, eu afirmo assim peremptoriamente que não foram. Até o João Paulo II, vamos falar mais dele daqui a pouco. O Ratzinger, eu apenas faço aqui uma nota, porque ainda encontro alguns católicos que falam, nossa, mas o Ratzinger ele foi conservador e tentou até reanimar o tradicionalismo dentro da igreja. E, de fato, né, ele teve algumas atitudes mais conservadoras, porém não fez absolutamente nada
né? Nada, nada, nada praticamente para reativar a igreja pré-Vaticano II. Uh, não fez também como nenhum Papa fez. Nenhum Papa atendeu os pedidos da Nossa Senhora de Fátima, que fazer a consagração da Rússia a seu Sagrado Coração. O Ratzinger também não fez. Fez muito pouco para combater teologia da libertação, né? E assim como o João Paulo II também não fez praticamente nada, né? Não só não fez nada, como até a teologia da libertação cresceu demais no papado dele. Então não há como considerar esses papas legítimos, né? Mesmo havendo até uma certa suspeita aí de que o Ratzinger poderia ter sido afastado por um complô, né, que o tirou, e ele, na verdade, continua sendo Papa. Né? Não deixa de continuar sendo Papa, porque ele não morreu. Né? Apenas renunciou, alguns dizem que ele foi forçado. Eu li várias alegações dessas, e eu não pude tirar uma conclusão, porque não vi ali não vi provas assim mais contundentes a respeito disso. Agora também, se ele também não foi um papa legítimo, qual a diferença se ele foi afastado ou não foi, ou se o tiraram? Não vejo assim também grande diferença. Né? Vamos lembrar que o nosso amigo Ratzinger, ele foi na juventude, ele foi da juventude hitlerista, né? Foi um nazista, mas tudo bem. Né? Depois se arrependeu, lógico, não tem problema. E, claro, eu acho que o papado dele, dos últimos papas, foi um dos menos piores. Foi um dos menos piores, e até eu senti ali que a igreja poderia retomar o seu caminho, sabe? Tive essa esperança, porque os papados anteriores foram tão ruins que o do Ratzinger até pareceu muito bom em comparação. Né? E o que veio depois, então, puxa vida, nem se fala, né? Que estamos aí vivenciando com o Bergoglio, né? Então, até parece, o papado de Ratzinger parece ser a revivescência da igreja verdadeira, né? Até parece. Bom, mas fazendo apenas esses parênteses, essas notas, voltemos à historicidade do Concílio Vaticano II. Né? Então, o concílio ele começa numa época de transformações mil no mundo, né? 62. Essa época estavam vivendo o quê? Já estavam vivendo já de alguns anos antes o movimento da liberação juvenil, né? Já havia começado nos anos 50, que os jovens começaram a ter mais proeminência, né? Até os filmes, Hollywood começou a fazer muitos filmes para jovens, né? Vamos lembrar apenas aí o James Dean, o Marlon Brando. Os temas dos filmes começaram também a ser voltados mais à juventude, aí já começaram a surgir movimentos nos anos 50, já o movimento beatnik. Então, começaram a surgir livros aí como O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, né? Já começou a haver uma proto-revolução juvenil nos anos 50. Ainda não iria ser a dos anos 60, como a dos anos 60, mas já estava havendo ali já um caldo de cultura jovem. Então, o mercado já começou a produzir roupas para jovens, né? Muitas coisas voltadas para jovens. Vamos lembrar que até então não era assim. Né? Falando hoje, assim, parece algo estranho falar a respeito, porque hoje os jovens têm a total dominância, né? Total preferência. Só que não era assim até os anos 50. Né? Nos anos 50, todo mundo, não havia esse negócio de produzir roupas para jovens, todo mundo usava a mesma roupa,
certo? Os jovens usavam terno e gravata. Ah, não havia um mercado, né? Não havia um mercado voltados apenas para jovens, né? Mas já começou a haver, né? No pós-guerra, né? Pós-guerra começou a haver já essa, essa, entre aspas, liberação juvenil, né? E junto com isso também, os movimentos, juntos com a liberação juvenil, já haviam movimentos como o feminismo, né? Já vinham sendo muito alimentados, estavam crescendo demais. Então, tudo isso veio junto. Né? Também começaram a haver movimentos uh, movimentos antirracismo nos Estados Unidos, que começou a crescer demais, né? O movimento negro, né? O movimento das minorias. Né? Vamos lembrar também que a Revolução Cubana aconteceu em 59, né? Com um jovem chamado Fidel Castro, e Che Guevara, né? Que eram muito jovens e que tomaram o poder em Cuba. Então havia já toda já um caldo cultural de expansão, né? De expansão, de liberalização, havia essa tendência liberalizante, e o Concílio Vaticano II é convocado, então, exatamente nessa época, como se fosse necessário, quer dizer, a igreja fosse como se fosse necessário que a igreja desse uma resposta ao mundo diante de tantas transformações que estavam ocorrendo. E não por coincidência também, os Beatles já estavam ali se formando, e 63, 64 que eles explodem, né? Então, o Vaticano II foi como que já uma espécie de tentativa de inserir a igreja num mundo que estava mudando completamente, né? Estava passando por transformações radicalíssimas. E a igreja comete esse grande equívoco, né? Um grande equívoco que não foi, vamos também, são palavras talvez inexatas, né? Não foi um equívoco, porque tudo isso foi muito bem pensado e planejado, foi feito para que fosse assim, né? A igreja já estava sendo infiltrada muito antes. Eu tenho outro artigo no meu blog especificamente sobre a crise e a destruição da igreja. E nesse artigo vocês vão ver ali como é que a igreja começou a ser destruída de dentro por agentes, por exemplo, como Douglas Hyde, que era um agente comunista, e o Douglas Hyde ele se arrepende, né? Nos anos 30 ele começou a fazer um trabalho de infiltração dentro da igreja, o Douglas Hyde. Só que depois ele se arrepende profundamente, ele até se converte, conta que ele entrou numa igreja, viu ali uma imagem de Nossa Senhora, ele se prostrou, a imagem, ele teve assim um arrependimento total. Ele enxergou ali o que ele estava fazendo, ele viu sabe, o grau de maldade, satanismo, né, que ele fazia, e se converteu completamente, se arrependeu. E também quem se arrependeu completamente foi a Bela Dodge, né, a agente soviética Bela Dodge, que foi convertida pelo Fulton Sheen, né, pelo, pelo, pelo padre Fulton Sheen, padre norte-americano, que a Bela Dodge ela vivia nos Estados Unidos. Ela era uma agente soviética e estava nos Estados Unidos, e ali ela fazendo um trabalho de infiltração de prelados, né, que eram todos comunistas. Ela foi fazendo um trabalho de infiltração, ela descolocou mais de mil padres. Ela relata isso no livro School of Darkness, e ela acabou confessando tudo isso durante o macartismo. Ela acabou depondo no Comitê de Atividades Anti-Americanas do Joseph McCarthy, né? E num desses depoimentos ela contou tudo, ela contou o que ela estava fazendo e confessou, né? E depois ela colocou tudo isso no livro School of Darkness. Ela se arrependeu completamente porque ela
Como eu falei, ela foi convertida pelo padre Fulton Sheen. O padre Fulton Sheen, que era um cara também, era um sujeito extraordinário. É, um desses aí que faz muita falta na igreja. Certamente, se estivesse vivo, estaria combatendo tudo isso que está acontecendo, nova ordem mundial, certamente. E ele já adiantava o que iria acontecer com a igreja, e ele falava que a igreja ia transformar a igreja numa espécie de macaco de Deus, né? De uma anti-igreja que pareceria que algo muito parecido com a igreja, mas que não seria a igreja, né? Iriam transformar a igreja em algo que ainda seria a igreja, mas já não seria mais, né? O quanto ele acertou, né, falando isso. A Bella Dodge também falou disso no livro School of Darkness, que foi traduzido em português, tem uma edição em português, uma editora brasileira traduziu, é um livro assim fundamental, né? Fundamental, devia ser um livro esse é um livro que deveria ser obrigatório, né? Mas imagina não adotar um livro desse, né? Mas então a Bella Dodge, ela fez um trabalho desse de filtração. Imagina quantos outros agentes que jamais confessaram não fizeram também trabalho. Se a Bella Dodge, uma mulher ali, uh, ela sozinha conseguiu infiltrar tanta gente dentro da igreja, né? Imagina quantos outros agentes da KGB, altamente treinados. Imagina quantos padres, né, que não eram padres coisíssima nenhuma, quantos não foram infiltrados, e sem contar aqui o quanto que o movimento satanista não deve ter infiltrado também, né? Então a igreja, ela começou a ser destruída desde dentro. Foi uma estratégia assim verdadeiramente satânica, e que já havia sido antecipado essa estratégia em aparições marianas, né? E na aparição de La Salette, por exemplo, né? Já havia essa advertência, como também em todas as outras aparições que vieram depois, principalmente na de Fátima, haviam fortes advertências que estava havendo já uma infiltração dentro da igreja, que a igreja estava sendo corroída. Então, o Vaticano II, quando ele é inaugurado, né, e ele é inaugurado justamente por causa de toda essa infiltração que já tinha ocorrido, porque não houvesse essa infiltração, jamais teria havido um concílio com o Vaticano II, convenhamos, né? Sem falar aqui, eu esqueci até de falar, deixei de falar da infiltração maçônica dentro da igreja. O objetivo da maçonaria sempre foi o de destruir a igreja. Então imagina a infiltração maçônica, né? Não vou nem falar de outras aqui, porque não serei aqui, minhas falas não são tomadas de bom grado, então é melhor não falar. Quer dizer, quando chega então 62, em outubro de 62, que é inaugurado o concílio, naquele momento já estava vendo um crescimento muito grande do socialismo no mundo. E a Guerra Fria estava de vento em popa, né? Se a gente for pegar 62, época que os Estados Unidos, quem governa os Estados Unidos era o John Kennedy. O Kennedy havia enfrentado ali a invasão da Baía dos Porcos, né? Houve a crise dos mísseis soviéticos em Cuba, estava começando a corrida espacial, né? O Kennedy iria fazer aquele discurso, né, considerado o melhor discurso já feito por um presidente em todos os tempos, em que ele conclama aí a nação a fazer um projeto para colocar um homem na Lua antes dos soviéticos, né? Estávamos no auge da Guerra Fria, né, nessa época. Então, esse é o panorama. E
o Concílio Vaticano II acabou demorando muito mais do que era o previsto, né? Era previsto aí para terminar em 3 meses. O Vaticano II acabou terminando, é, durou 4 anos, né? Durou 4 anos, tiveram que fazer 4 sessões e nesse período aí o Papa João XXIII acabou falecendo. Ele faleceu menos de um ano depois da inauguração, né? E no seu lugar assume quem? Assume o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, que ele era um sujeito que já vinha apoiando a democracia cristã na Itália. Ele era um grande apoiador da democracia cristã, que foi se socializando cada vez mais, né? O Papa Paulo VI lhe deu um grande apoio à democracia cristã. Se não fosse o apoio dele, certamente o socialismo na Itália não teria frutificado, não teria vicejado. Foi graças ao apoio do Paulo VI que isso aconteceu, principalmente o apoio dele ao Aldo Moro, que o Aldo Moro da democracia cristã, ele deu muita força para o Aldo Moro, e o Aldo Moro, que curiosamente acabou, em 78, acabou sendo morto, né? Veja como são as coisas, né? Que justiça poética. Ele acabou sendo morto pela própria Brigada Vermelha, né? Que era um grupo ainda mais radical, esquerdista mais radical, extremista, que acabou sequestrando o Aldo Moro e acabou o matando. Então, o Papa Paulo VI que acabou levando o concílio e fechando ele, né? E que o Concílio Vaticano incorreu? Ele incorreu em gravíssimos erros, e estou usando terminologia completamente errada. Como é que pode ser erro se foi algo planejado, né? Porque o Concílio Vaticano II, ele, por causa de toda essa infiltração, todos esses prelados que estavam ali, esses bispos, cardeais, esses falsos cardeais, que estavam lá, estão lá até hoje, infelizmente. Hoje até em maior número. O Concílio Vaticano II acabou por modificar tanto os preceitos, né, que, de fato, ele acabou mudando a cara do catolicismo. Não à toa que a partir do Concílio Vaticano II, o número de católicos só vem caindo, né? E a alegação foi que o Concílio Vaticano II ele teria sido feito para que a igreja ela se tornasse assim tivesse uma face mais amena, porque moderna, e com isso o que se alegava é que haveria um crescimento de fiéis, quer dizer, na verdade, iria haver uma adesão em massa, né, muito maior à igreja. Aconteceu exatamente o contrário, né? Começou a acontecer, a partir do concílio, o número de católicos começaram a diminuir, porque os católicos, né, que estavam acostumados àquela antiga tradição, a igreja de sempre, de repente ela começa a ver uma igreja que, sabe, não tinha mais nada a ver com o que havia antes. Foi uma transformação tão radical que chocou muitos católicos. E muitos deles simplesmente acabaram, de tão chocados, acabaram saindo da igreja, né? Abandonaram a igreja. E aí acontece o quê? Acontece o crescimento exponencial do protestantismo a partir de então também, né? Não foi uma coincidência que as igrejas evangélicas pentecostais começaram a crescer enormemente a partir do Concílio Vaticano II. Foi justamente por causa
estranheza que ele causou em muitos católicos, e diria até revolta, né? Houve até uma certa revolta de muitos católicos de ver o que estava acontecendo. E esses acabam abandonando, né, a igreja. Esse processo continua até hoje, né? Não parou, certo? Não parou. Ah, ah, e ao mesmo tempo, também surge o que do Concílio Vaticano II? Surge a teologia da libertação, né? A teologia da libertação surge no seio do Concílio Vaticano II. Foi aí que surgiu a teologia da libertação, a famigerada teologia da libertação, né? E não só isso, né? Eu vou falar mais em detalhes daqui a pouco. Eu estou falando mais em termos gerais. A Igreja Católica fez um pacto famigerado chamado Pacto de Metz. Foi um pacto que quem fez esse pacto foi o João 23, logo no começo. Ele fez um pacto com o bispo, com o metropolita da Igreja Ortodoxa Russa, né? Muita gente vai, o que tem de mal fazer um trato com a Igreja Ortodoxa? Não é bom, né? Só quem desconhece o que é a Igreja Ortodoxa Russa, né? A Igreja Ortodoxa que se posa aí como a igreja que manteve aí né, manteve os cânones mais originais, a igreja que eles se julgam ali, se diz a igreja que, né, verdadeira, né, dos apóstolos, que procuram ser mais fiéis aos cânones, ser mais literais, interpretar tudo mais literalmente, né, se dizem herdeiros, e são, né, da igreja de Constantinopla, né, da igreja bizantina. A igreja, na verdade, ortodoxa russa, uma igreja que se uniu completamente ao comunismo russo. Quando houve a Revolução Russa, a igreja ortodoxa fez um trato, um pacto ali com os comunistas, com Lenin, e eles se aderiram completamente ao comunismo. Por isso mesmo é que eles continuaram existindo. Né? O que foi destruído dentro da Rússia, depois da Revolução Russa, foi a Igreja Católica. Né? Foi completamente destruída. Né? Vocês podem ver as imagens, tem imagens até hoje, fotos de igrejas que Lenin e Companhia Bela incendiaram, destruíram totalmente, né? Transformaram igrejas católicas em clubes depois, transformaram em salões de festas, em sedes do Partido Comunista, né? E a Igreja Ortodoxa russa ficou protegida, né? Ficou intocada, fizeram um pacto ali. Então a Igreja Ortodoxa russa é o sinônimo de Partido Comunista, de KGB, né? Totalmente ligada a KGB, Partido Comunista. E então a igreja, o João 23, ele faz um pacto com o metropolita lá de Moscou, né, da igreja ortodoxa. Que pacto foi esse? Pacto de Metz, né? Esse pacto foi de que a igreja católica ela não faria mais a partir de então ela não faria mais nenhuma crítica ao socialismo. Vejam o tipo de pacto, né? Isso praticamente foi um pacto com o demônio. Né? Quer dizer, a igreja não falaria mais mal do socialismo, não criticaria mais a União Soviética, não procuraria combater mais o socialismo. Vejam vocês. Né? Então é por isso que surgiu a teoria da libertação, é por isso que os movimentos revolucionários começaram a crescer demais, é por isso que políticos esquerdistas começaram a ter apoio da Igreja Católica. Né? Por isso aqui no Brasil existe uma coisa chamada CNBB, né? Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que deveria, na verdade, se chamar Federação Nacional das Bestas do Brasil, como um aí já falou, né? Certo? Então, por isso que existem essas aberrações, né? Por isso que existem essas aberrações como o Leonardo Boff, Frei Beto, né? Beleza, eu conheci o Leonardo Boff, né?
tive aí desprazer aí numa Bienal do livro, eu encontrei com o Leonardo Boff, né, e até peguei o autógrafo de um livro que ele havia, um livro ali sobre a teoria da libertação ali, eu conheci, apertei a mão dele e tal, e, sabe, não foi, é terrível, né? Eu tenho que me redimir, né, sobre disso, mas eu já fui, eu tive aí, fui uns 10, durante uns 10 anos eu fui socialista, né? Eu tive cometi esse impropério aí, né? Todos nós acabamos sucumbindo, né? A gente acaba acreditando em cada bobagem, em cada besteira, cada idiotice. E, então, então esse pessoal todo aí, né, existe graças ao Pacto de Metz. Não fosse, não fosse Pacto de Metz, existiria essa gente? Talvez sim, mas eles teriam galgado tantas posições? Certamente não. Certamente não. Né? É, então realmente é triste, não? É muito triste o que aconteceu. E isso também explica, né? Isso também explica por que a igreja sempre se recusou, até hoje isso não foi feito, né? Por que a igreja sempre se recusou a atender um pedido tão simples de Nossa Senhora, seria o de consagrar a Rússia ao seu sagrado coração, né? Isso teria que ser feito de acordo com a Nossa Senhora, de acordo com o pedido dela. Isso teria que ser feito diante de todos os bispos do mundo. Teria que se reunir todos os bispos do mundo, né, dos cardeais aí do mundo, e fazer a consagração, né, um ato específico de consagração à Nossa Senhora. O que se fez, na verdade, foram consagrações ao mundo, não foi consagrações ao coração, da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Foram feitas consagrações do mundo ao Sagrado Coração de Maria. Quer dizer, né, uma coisa assim, sabe, para dar uma satisfação, vamos fazer aqui uma consagração, mas não foi o pedido da Nossa Senhora. A Nossa Senhora falou, olha, tem que ser feito dessa forma, e em específico para a Rússia, para que a Rússia não espalhe seus erros pelo mundo, não continue espalhando seus erros pelo mundo, e para que houvesse uma conversão. A senhora falou, olha, uma coisa tão simples, se isso tivesse sido feito, o mundo se converteria, não só a Rússia, como o mundo inteiro se converteria, né? E haveria assim haveria uma chance, né, da gente não estar na situação que acabamos caindo. E a senhora falou assim, se isso não for feito, vai acontecer exatamente o que está acontecendo no mundo atual, né? Exatamente, né? É, então a igreja caiu, sucumbiu, né? Isso aí foi abrir as portas do inferno. O Concílio Vaticano II foi abrir as portas do inferno. E eu custo acreditar quando eu vejo aí, né, que às vezes eu acompanho para ver, né, para ver o que esses caras estão aprontando. Quando você vê essas missas de Aparecida, que são comandadas pela CNBB comunista, eles vêm elogiando o Concílio Vaticano II, né? É inacreditável. Eu pergunto aí, como é que vocês... Eu sei que nenhum deles vai ver isso aqui, mas vai ver um desabafo que eu faço. Como é que vocês aí, cardeais aí, né, bispos do Brasil, como é que vocês têm a coragem? Como é que vocês podem chegar a tanto, né? Você sabe, dizer que vocês não têm noção, vocês têm exatamente, vocês sabem o que vocês estão fazendo, né? Vocês sabem exatamente o que vocês estão fazendo, vocês sabem no que vocês estão mergulhados, vocês sabem o grau de satanismo que vocês se encontram. Vocês são todos uns adoradores de Satanás. O que vocês estão fazendo? Vocês são praticantes de missa negra. É isso que vocês são. Vocês continuam promovendo, apoiando o socialismo, o comunismo, né? Sempre com aquele discursinho, claro, né, disfarçado, camuflado, né, uh, passando por pessoas santas, beneméritas,
por pessoas, sabe, que estão do lado dos pobrezinhos, né? Sabe que você sabe muito bem que tudo isso é uma fraude, né? Você sabe que vocês na verdade estão fazendo, né? Vocês estão usando esse discurso aí sabe, como os socialistas também sempre usaram, né? De, 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 de que estão ajudando os pobres, quando no fundo, o que vocês estão fazendo é acabar com a fé das pessoas, é distorcendo completamente a doutrina, é usando a igreja apenas como instrumento de implantação da nova ordem mundial, com uma maneira de espalhar aí a revolução socialista e comunista, que no fundo é satanismo. Vocês estão fazendo crescer toda essa barbaridade que vem reinando no mundo, né? Porque se a pretexto aí de vocês defenderem pobres, vocês também defendem bandidos como se fossem coitados, vocês acham lindo toda essa mortandade, sabe? Para vocês devem ser como se fossem sacrifícios, né? Aos deuses que vocês cultuam. E como é lamentável, né? Como é lamentável. Agora, o, realmente não teria havido nem metade das revoluções socialistas que aconteceram no mundo se fosse o Concílio Vaticano II. E outra, e digo mais, maio de 68, não começou em maio de 68, começou em outubro de 62. Foi ali que começou toda essa desgraça. Sabe, o lema de maio de 68 é proibido proibir, né? Lema proibido proibir, aí surgiu no Vaticano II, okay? Em que o liberalismo, estou falando aqui do liberalismo do pior tipo, que vocês implantaram dentro da igreja, né? Surge, foi isso que acabou dando ensejo, sabe? Dando ensejo a toda a desgraça que veio depois. Como eu disse, a igreja, não subestime a igreja, muita gente pode subestimar isso que eu estou falando, achando que não, porque a igreja não tinha tanta influência. Como não? Acabei de falar, a igreja, na época, ainda hoje há muitos católicos, graças a Deus ainda, né? Se bem que aquilo também, quantos católicos também são praticantes, né? Por causa do Concílio Vaticano II. Antigamente, quase todos os católicos eram realmente praticantes. A grande maioria, quando o cara se dizia católico, ele realmente era um católico praticante, né? Não havia esse negócio de, como se começou a falar, não, eu sou católico, mas não praticante, né? Onde é que já se viu isso, né? Se você não é praticante, você não é católico, filho. Sinto muito dizer isso, né? Então, sabe, esse negócio de... Isso não havia, né? Quer dizer, o cara era católico, ele era praticante, ponto final, né? Comungava, ele confessava, ele, né, ia à missa, né? Então, havia realmente havia realmente um verdadeiro catolicismo até então, e por isso que, como havia uma grande população praticante, né, uma grande parte da população mundial era católica ainda, e hoje ainda, como eu disse, ainda há muitos católicos, né, mas não só caiu em quantidade, como em qualidade, certo? Em qualidade principalmente, né? E foi graças ao Concílio Vaticano II? Foi, em grande parte, sim. Ou quase tudo por causa do Concílio Vaticano II, né? O Vaticano II ele transformou a missa num, apenas no teatro, né? Um teatrinho ali, num ritual esvaziado, muito esvaziado, né? Outra coisa importantíssima, a Igreja Católica parou, né? Parou completamente, depois do Vaticano II, praticamente parou de praticar exorcismos, né? Colocou empecilhos mil para a realização de exorcismo, né? E será que uma das funções mais importantes da igreja não seria justamente combater os demônios, né?
não seria o combate aos demônios, porque tá lá em Efésios, né? A luta não é contra a carne e o sangue, mas contra espíritos e potestades. Será que eles esqueceram desse versículo? Né? A igreja praticamente parou, abandonou completamente e acabou acontecendo o seguinte: apenas ficaram ali né, alguns poucos exorcistas na igreja. Né? Vamos aqui até destacar o grande Gabriel Amorth, né? Escreveu vários livros, foi considerado aí um dos grandes exorcistas da igreja, né? Também um bravo lutador que resistiu quanto pôde, né? Quantos ele não libertou, né? Quantos demônios ele não mandou para o inferno. E só que assim, como é que ficaram os exorcismos? Uma coisa muito restrita, algo muito restrito. Para se praticar é necessário pedir permissões, né? Ter que pedir permissão pro bispo local, e até por causa dessa burocracia, né? O exorcismo, alguns padres que ainda insistiam em praticá-lo, teriam que praticá-lo de maneira clandestina, né? Eu mesmo, na pesquisa que eu fiz sobre exorcismo, eu fui numa igreja no centro de São Paulo, a igreja São Gonçalo, né? Vou falar aqui, a igreja São Gonçalo, que ainda se praticava exorcismo ali, né? E só que assim, totalmente escondido, certo? Eu fui lá uma vez e era assim, você assistia a missa de manhã, era a missa das 10, e você assistia a missa e assim, havia aquele segredo, né, entre as pessoas ali que, olha, depois da missa, o padre, né, inclusive um padre oriental, né, um padre descendente de japonês, ele que fazia a missa, o exorcismo, aí falou, ó, depois da missa aqui, lá no fundo, né, no salão, vai ter o exorcismo, né? Só algumas pessoas ficavam sabendo daquilo, e aí também era opcional, não era obrigado, lógico, né? Aí foi uma dessas ocasiões que que eu vi um ritual de exorcismo, né? Eu fui lá nos fundos, no salão, e vi um fenômeno que me espantou demais, né? Nossa, não tem explicação científica, nada, sabe? Uma pena que eu não filmei. Era proibido filmar, né? Uma pessoa até estava tentando filmar e mandaram ela parar, sabe? E não se podia nem tirar uma foto, nada. Então, infelizmente, você vê que essas coisas, né? Poxa, seria um documento extraordinário, né? No exorcismo ali, uma mulher que depois eu conversei com ela, e ela falou que ela acabou ficando possessa porque ela se envolveu em magia negra, né? Ela praticava candomblé, parece que depois ela passou a praticar rituais mais pesados, né, de magia negra, e ela acabou se, se ficando ficando possuída, né? Foi possuída por muitos por demônios e ela estava precisando, ela já frequentava as sessões de exorcismo já há um tempo e ela estava tão infestada que precisava, ela mesmo frequentando ali, né, os demônios ainda continuavam nela. E eu vi essa mulher durante ali o exorcismo, ela no momento ali, o corpo dela, pessoal, girou no ar, sabe? Girou no ar. Assim, nenhum atleta olímpico seria capaz de fazer tal coisa, né? Ela girou no ar e o corpo dela voou assim uns 5 metros de distância e foi bater numas cadeiras que estavam empilhadas no fundo, sabe? Uma cena assim arrepiante, gente. Assim, olha, só quem estava lá e presenciou isso poderia, né, uma cena, eu fiquei assim completamente passado quando vi aquilo, sabe? Nunca tinha visto um fenômeno, né, do gênero. Então, muita gente que anda por aí, esses idiotas aí né, que, que andam por aí falando o nome da ciência, que dizem né, que não existe nada sobrenatural, não existe nada e tal, né? São, sabe, pessoas que estão completamente embotadas, não sabem nada, né? Não procuram ver as coisas que acontecem, né? Se vocês lerem o livro do Gabriel Amorth,
Vocês vão ver lá relatos assim impressionantes. E o padre que eu citei no começo aqui, o padre português, o padre Duarte Souza Lara, ele é um padre exorcista também, né, lá de Portugal. E ele faz muito exorcismo, que ele já libertou, diz que milhares de pessoas também, ele já fez exorcismo em milhares de pessoas, né? E então, e ele relata também, assim, né, quer dizer, as pessoas acharem que né, o demônio não atua, nunca atuou no mundo, ou se ele atuava, ele parou, né, de repente, sabe? Resolveu tirar férias, coisas do gênero, as pessoas estão completamente enganadas, certo? Claro que vamos fazer uma distinção aqui, né? Existem muitos rituais de exorcismo por aí, muitos, você sabe muito bem que acontecem em igrejas aí, né? Qualquer, né? Toda esquina a igreja hoje, e dizem que fazem exorcismo nesses locais, né? E quase, na grande maioria é fajutagem, a gente sabe muito bem, né? Também existem muitos casos psicológicos também, de pessoas, mulheres histéricas, isso nessas igrejas são muito explorados, né? Esses casos, que é por histerismo, ou também às vezes é puro teatro, a gente sabe muito bem de igrejas aí que pagam pessoas, né, para ficarem ali, né, fingindo que estão sendo exorcizadas, é tudo teatro, né? Muitas dessas pessoas aí, até quem frequenta muito essas igrejas, vê essas pessoas 10, 20 vezes no mesmo, fazendo a mesma coisa, são atores, né? Atores pagam. Então, então, claro que você nunca vai ver essas pessoas vendo, né, fazendo isso que essa mulher fez, que eu acabei de relatar, né? Isso aí não tem uma explicação científica fácil, né? A única explicação que alguém poderia dar é que essa mulher tinha poderes paranormais, né? Certo, mas da onde é que vem esses poderes paranormais também? Sabe, até os parapsicólogos também nunca conseguiram comprovar que todos os fenômenos paranormais são produzidos pela mente apenas da pessoa, né? Isso, sabe? Existem paranormais legítimos, né? Existem. Mas, assim, sabe, muitos desses fenômenos não são produzidos pela pessoa, certo? Então, existem, e é só vocês estudarem aí que vocês vão encontrar muitos casos de possessão demoníaca, muitos casos aí, relatos que a única explicação possível é realmente da presença do demônio. E o demônio, vocês sabem, a maior estratégia que o demônio já usou foi o dele fingir que não existe, né? Não existe estratégia mais melhor para ele, né? Todo mundo acreditar que não existe, certo? E todos agindo em favor dele, né? Então, fazendo aqui um breve apanhado, né, que foi isso, né? Foi isso que o Concílio Vaticano produziu, tá certo? E eu gostaria então aqui de ser agora mais pontual, né? E mais específico e poder aqui falar assim de maneira mais embasada, né? E eu vou falar isso em cima do meu próprio artigo, tá certo? Então é toda essa mundanização, né, que houve, essa mundanização, ela começa no concílio, né, que foi inaugurado no dia 11 de outubro de 1962, e o Papa Francisco agora ele fez aí, né, uma comemoração, veja como é que se pode comemorar isso, né? Ele fez uma celebração aí, falou só maravilhas do Concílio Vaticano II, né? E claro, o que se poderia se esperar aí, o que vocês poderiam se esperar dele aí, né? Então, o Concílio Vaticano II ele começa em 62 e só acaba no dia 8 de dezembro de 1965, certo? Como eu acabei de falar, durou quase 4 anos. Bom, o nosso amigo aí, o Paulo VI, né, ele assume no dia 3 de junho de 63, e quando ele assume, ele já anuncia que ele ia dedicar o pontificado dele de corpo e alma ao Concílio Vaticano II, certo?
E eu vou citar aqui um grande historiador, né? Eu acho que talvez um dos historiadores que melhor trataram o assunto do Concílio Vaticano II, que é um historiador italiano chamado Roberto de Mattei. O Roberto de Mattei, ele é professor da Universidade de Roma, professor emérito da Universidade de Roma, né? Ele foi até agraciado em 2008 pelo Papa Bento XVI, com a comenda da Ordem de São Gregório Magno, né? E ele escreveu um livro assim, obrigatório, né? Obrigatório, todos têm que ler. Esse livro se chama Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. Foi publicado em 2013, tem uma editora que publicou esse livro no Brasil, traduziu e publicou, né? E o que o nosso amigo Roberto de Mattei fala nesse livro, né? Ele fala que já nos anos 50, o Montini, né? O Montini, o Papa Paulo VI, que ele já havia mostrado, o que eu acabei de falar aqui, né? Ele já havia mostrado sua inclinação para o socialismo, e ele tinha relações secretas com comunistas na Itália, vejam só. E ele passava informações confidenciais, né, do Vaticano, certo? Ele passava informações confidenciais do Vaticano, né, para os comunistas na Itália, vejam só. E também aquilo que eu já falei também, né, o apoio dele ao Aldo Moro, presidente da Itália, Aldo Moro. E ele salvou 2 vezes a democracia cristã do colapso total na Itália. O que o nosso amigo Paulo VI também faz? Ele, no plano internacional, né, ele estendeu as mãos aos regimes comunistas da Europa Oriental, do leste europeu, né, deu apoio total. Então muita coisa, na verdade, aqui eu já falei, né? Eu já acabei de falar aqui. Então, o Concílio Vaticano II, ele acaba por destruir qualquer vestígio da Igreja e da fé tradicionais, ao orientar a Igreja para um sentido, uma direção completamente nova. Quer dizer, a Igreja nunca havia singrado tais caminhos, né? Nunca, nunca. A atualização do rito da missa, por exemplo, que foi deixado de ser rezado em latim, né, chega a ser praticamente nada em relação ao diálogo, né, que a Igreja começou a estabelecer com comunistas e maçons, né, que são inimigos declarados da Igreja, né, até hoje. Quer dizer, como é que você pode abrir um diálogo, né, com comunistas e maçons, certo? E a Igreja também, a partir daí, parou de, como eu acabei de falar também, de fazer exorcismos, né? E por conseguinte, a Igreja se colocou também como uma igreja que já não tinha mais o compromisso de defender a ela mesma, da igreja se dizer uma igreja única, quer dizer, a única salvação, se dizia, né? Como se dizia, a única salvação está na Igreja Católica, era o que se falava. Não existe outro caminho de salvação, a única via de salvação seria a Igreja Católica. A Igreja Católica para de falar isso, né? Começa a ser uma igreja que diz que todas as outras religiões são boas, né? São boas, né? Ou seja, não havia mais necessidade de haver uma reconversão, né? Não havia mais necessidade de você ir atrás dos hereges e dos cismáticos. Por quê? Afinal de contas, né, tudo leva a Deus, né? Tudo leva à salvação. E isso ficou muito mais claro, escancarado com o Papa Francisco. O Papa Francisco ele tem feito discursos abertos, né, falando que a igreja hoje já não é a igreja única, né, que ele, até mesmo o Papa Francisco recebe no Vaticano, e ele vai também ao encontro dessas outras crenças, né, e acaba referendando, né, até mesmo crenças como Pachamama, né,
referendando até mesmo xamanismo, né? Até dando bênção a xamãs, índios, né? Dando bênção, pedindo desculpas. Né? Um outro dia ele não pediu desculpas aí por. Né? O Papa João Paulo II já tinha feito isso, também já tinha feito isso. Né? O Papa João Paulo II que até pediu desculpas para Galileu, coisa ridícula. Né? Para Galileu, para Galilei, e o Papa Francisco é pedindo desculpas para comunidades aí indígenas que a igreja teria destruído. Né? Tudo mentira, gente, porque na verdade o que aconteceu é que a igreja salvou, na verdade salvou muitas dessas comunidades, essa é a verdade, né? Com missões ali, com missionárias, com freiras que iam nesses locais. Quer dizer, a igreja pega e se toma de culpa. Né? A gente se culpabiliza e diz que não, que nós é que somos culpados. Quer dizer que a igreja foi culpada, por exemplo, pelos sacrifícios humanos que se cometiam antes da chegada da igreja na América, antes da chegada do catolicismo na América, né? Em que as religiões todas das civilizações que eram muito avançadas, né? Eram muito avançadas, mas no aspecto religioso, eles praticamente eram satanistas. Né? Eram sacrifícios humanos diários, era tanto sangue que corria, por exemplo, ali entre os maias. Entre os maias era tão imensa a quantidade de sacrifícios humanos que o sangue que corria nas ruas. Né? Os sangues corriam ali naquelas valas que eles construíam, que existe até hoje também. Né? Funciona até hoje, umas valas assim. Né? Escorria sangue nessas valas, né? O dia todo, né? Tanto sacrifício que eles faziam. Né? Era uma religião verdadeira satânica. Quem assistiu o filme Apocalipto, do Mel Gibson, né? Aliás, o Mel Gibson também na área cinematográfica é um desses que se salvam, né? Porque, poxa, quantos filmes, né? Ele sempre faz filmes também denunciando os Illuminati, os Cidades Secretas, toda a porcariada que anda por aí, né? E se bem que o filme A Paixão de Cristo, ele, não sei se foi por causa dele, não sei, iniciativa dele, espero que não, quero crer que não, né? Colocou ali um Cristo meio Illuminati, né? Com um olho de ouros, tal. Então, o Eric Voegelin, o grande filósofo historiador alemão Eric Voegelin, o que ele acabou falando a respeito do Concílio Vaticano II indiretamente? Ele falou que a igreja se enfraqueceu tremendamente. Né? Nas palavras dele, foi abalada por uma crescente inquietação do seu interior, e a igreja passou a assumir uma posição cada vez mais defensiva, meramente defensiva, contra os movimentos intelectuais dominantes do nosso tempo. Né? Não só contra o socialismo, contra o comunismo. A igreja passou a ficar sempre adotando uma postura, né? Meramente, né? Falando assim, olha, nós não recomendamos isso, mas também não, né? Não combatemos, certo? Tudo bem, faça isso, mas não faça isso, mas também, né? Não vamos aqui é, de maneira mais incisiva condenar, certo? Então tudo está liberado. Então, em outras palavras, pessoal, em outras palavras, a igreja praticamente adotou o lema do Aleister Crowley, né? Faça o que tu queres, que há de ser o todo da lei. Há de ser o todo da lei. Vamos lá. O historiador, o Roberto de Mattei, nas palavras dele aqui, o que causou o Concílio Vaticano II? Causou o colapso da segurança dogmática, o relativismo da nova moral permissiva, a anarquia no campo disciplinar, o abandono do sacerdócio e da vida religiosa da parte de sacerdotes e religiosos e o afastamento da prática religiosa de milhões de fiéis, a infiltração da heresia através dos novos catecismos, dos novos ritos, as contínuas profanações da Eucaristia, o massacre das almas, à medida que as igrejas se livravam de altares, balaustradas, crucifixos, estátuas de santos, mobiliário sagrado, quadros que acabaram em armazéns de antiquários. Aliás, é curioso isso também, não? Vocês notaram que a arquitetura das igrejas, a partir de então também acabou, né,
a arquitetura das igrejas se tornou uma arquitetura que se confunde com as próprias igrejas protestantes. Observe aí os prédios das igrejas católicas construídas desde essa época, né? São igrejas que não tem mais aquela arquitetura de antigamente, né? São igrejas, são salões, se constrói como se fosse um salão, igual a igreja evangélica, a igreja protestante, né? A única coisa que se pode diferenciar uma igreja católica e protestante, né, muitas dessas se constrói hoje, é a presença, às vezes, de uma imagem, assim, né? Nossa Senhora, né? De Cristo crucificado. De resto, muitas pessoas não conseguem nem sequer distinguir uma igreja católica de uma igreja evangélica. Até mesmo isso, né? E aí tem aquele negócio do Papa Francisco, né? Que agora aí na celebração dos 60 anos do início do Concílio Vaticano II, ele diz: o concílio recorda-nos que a igreja, a imagem da Trindade, é comunhão. Em vez disso, o diabo quer semear a cisânia da divisão e apelou para que não cedamos às suas adulações, não cedamos à tentação, não cedamos à tentação, como é que é? Da polarização, né? Aí, como bem lembrou o Robert de Mattei, o Papa Francisco evocou o diabo, mas já em 29 de junho de 72, em um célebre discurso, Paulo VI advertia sobre a fumaça de Satanás que havia entrado no templo de Deus. Passaram-se 50 anos e no templo de Deus a fumaça de Satanás é sufocante. Mal se consegue respirar. Por que fenda entrou? E quando ocorreu, se não por ocasião do acontecimento que o Papa Francisco de maneira triunfal celebrou? Exatamente, né? E também Paulo VI que falou isso da fumaça de Satanás. Será que ele não estava se referindo a ele mesmo? Bom, aí que o Papa Francisco está se referindo, que cisânia é essa aí, né? Então é a cisânia do que nós estamos verificando, né, nos seminários, nas paróquias. E a cisânia entre os neotradicionalistas, os conservadores, e os progressistas, né? Se bem que, vamos convir também, a quantidade de progressistas suplanta em muito a quantidade de conservadores e tradicionalistas. Em muito, e muito, e muito, né? E quando há, o Papa Francisco disse que está aí achando que isso é coisa do diabo, essa cisânia que está acontecendo, né? Então, quer dizer, para ele deveria haver só progressistas, obviamente, só esquerdistas, né? Então, se há conservadores, ele automaticamente está dizendo que esses conservadores é que estão sob a influência do diabo. Vejam só a inversão. Isso que ele sugere, isso que o Papa Francisco está sugerindo, né? Mas a verdade é que, né, você conseguir encontrar hoje um padre conservador, olha, é mais difícil do que você encontrar uma mulher virgem, né? É difícil, é muito difícil. Então, onde é que está? Ele diz que está vendo essa cisânia, é muito difícil, né? Na verdade, se a gente for pegar esses embates, né, que ainda existem entre conservadores e progressistas, só acontecem praticamente na internet, né? Na internet. Não estou vendo esse embate em lugar nenhum. Onde é que está vendo esse embate entre conservadores e progressistas? Praticamente não há, né? Em poucos lugares em que ainda há. E quando aparece algum padre conservador, né, padre tradicionalista, ele já é afastado, boicotado, né, repreendido, né? Veja o que aconteceu, o que está acontecendo com a missa tridentina, por exemplo, né? O Papa Francisco tem feito de tudo aí para praticamente extinguir a missa tridentina, né? E só não extinguem de vez, né? Não extinguem de vez porque há ainda uma pequena resistência, mas está praticamente extinta. Então, quando surge alguns que ainda insistem em fazer a missa tridentina, como por exemplo aí, lá em Brasília, onde se faz a missa tridentina, eles já foram reprimidos, já foram, né, chamados a atenção, tá? Deram até né, assim, uma amenizada, né? Você pega, por exemplo, o Frei Tiago aí do Monte Carmelo, o que aconteceu com ele?
ele era do Brasil, né? Foi expulso aí da congregação onde ele estava, teve que se refugiar na Europa. Hoje ele está, se não me engano, ele está na França, né? No mosteiro do Monte Carmelo, lá na França, né? E é assim que acontece, quer dizer, quando surge alguém mais conservador, é isso que acontece. Um outro autor que eu destacaria aqui também é o Pascal Bernardin. Pascal Bernardin também é extraordinário. Ele escreveu livros bastante famosos, né, que as pessoas devem conhecer. O Maquiavel Pedagogo é o livro mais conhecido dele. E O Império Ecológico, ou A Subversão da Ecologia pelo Globalismo, né, livros escritos nos anos 90. O Pascal Bernardin tem um livro menos conhecido chamado A Crucificação de São Pedro, A Paixão da Igreja. Não sei se tem tradução isso no Brasil. Maquiavel Pedagogo tem, o Império Ecológico também parece que tem. O Bernardin demonstra que o Vaticano II ele pôs em marcha um processo de autodestruição da Igreja, que a abalou desde seus fundamentos. Como consequência, todos os países católicos e todas as nações foram gravemente afetados, aquilo que eu falei, né? Todos foram muito afetados por isso, né? A, a moral se enfraqueceu tremendamente, né? A moral se enfraqueceu muito, 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 né? Então, se você tinha antes aí praticamente apenas a Igreja Católica como um bastião, né, dos valores da moral, né? Não que ela tivesse, claro, não que ela tivesse o exclusivismo, né? Não é isso que eu estou falando, mas a Igreja como um grande bastião, né, da moral, a Igreja deixa de ser esse bastião. Veja o que aconteceu com o mundo, né, em geral, né? Não só com a religião católica, veja o que aconteceu com o mundo em geral, né? E o Bernardão ele concluiu que o Concílio Vaticano II e a nova teologia, né, nova teologia, inspiraram-se na doutrina panteísta da maçonaria, que confunde o Criador e a criatura, a natureza e a graça. Essa espiritualidade global, segundo aí o Bernardão, será a religião global, indissoluvelmente ligada ao governo global. Compreendemos melhor nessa perspectiva porque a Igreja Conciliar tinha necessidade do Vaticano II e porque essa Igreja apóstata, que não tem mais nada a ver com a autêntica Igreja Católica, deve se fundir à Igreja Universal em curso de edificação. Isso que ele está falando aqui é extraordinário, porque é exatamente o que está acontecendo, né? Quando você vê o Papa Francisco falando que todas as religiões são boas, que até o xamanismo é bom, a Pachamama é bom, né? Seishonoi é bom, né? Budismo, né? Macumba, candomblé, né? Espiritismo, até o satanismo, né? Então, se tudo é bom, tudo leva a Deus, segundo o Papa Francisco, até o satanismo, né? Então nada disso deve ser combatido, né? A Igreja não pode mais criticar as outras religiões, né? Veja onde é que nós vamos chegar. Quer dizer, a Igreja fez um pacto de Metz em que ela se imiscuía, então, de criticar o socialismo, e agora não só o socialismo, como tudo, né? Não pode mais criticar nada, né? A Igreja adere também, como aderiu completamente à ciência, né? Qualquer coisa que a ciência diz que é verdade, a Igreja adere, né? Vocês já repararam nisso? Que a Igreja não contesta mais nada. Nada, nada. A Igreja, inclusive, ela tem até um observatório astronômico, né? Vocês sabem disso aí, né? Um observatório astronômico, que eu me esqueci de certos detalhes desse observatório. Parece até que o codinome desse observatório é algo como Lúcifer, né? Lúcifer chama o observatório astronômico da Igreja. Quer dizer, a Igreja Católica hoje, ela até mesmo ela financia, né, um observatório astronômico. Esse observatório se chama Lúcifer, né? E alguns astrônomos que trabalham nesse observatório do Vaticano, gente, do Vaticano, dizem abertamente que acreditam em seres extraterrestres, estão procurando por seres extraterrestres. Né? Então, seria aí o tal do projeto, né? O grande engodo, né? O grande engodo, a grande enganação que está por vir, né? Seria isso? Eu não tenho dúvida, eles estão procurando contatos com extraterrestres.
Quer dizer, o Vaticano, né? E o que são extraterrestres a não ser demônios? Né? São demônios, certo? Você procurar contato com ETs, né, com seres de outros planetas, você está falando praticamente que está procurando contato com demônios. É isso que a igreja está fazendo. Mas isso aí renderia muito papo. Vamos ficar aqui no Vaticano II. E o Bernardin, ele mostrou ainda porque o espírito maçônico soprou sobre o Vaticano II. Ele diz: a história da humanidade é a história da salvação e da luta entre as duas cidades pela conquista das almas, a única questão que vale a pena. De essência diabólica, a revolução é uma revolta contra Deus, inspirada constantemente por Satã. Seu fim último é a destruição da igreja e a edificação da contra-igreja, aquilo que o Fulton Sheen também havia dito. Né? Com esta verdade elementar esquecida, o fio condutor partido, a história se obscurece, perde seu sentido, se torna um mistério incompreensível. Então, o Dematei, ele detalhou o que foi o Pacto de Metz. Né? O Dematei, ele foi o que melhor documentou o que foi esse pacto. Um pacto que, durante muitos anos, né, quem falava desse pacto era acusado de ser teórico da conspiração, vejam só. Né? Diziam que isso daí era teoria da conspiração, que nunca havia existido pacto nenhum, que era pura invencionice. Né? Metz é uma cidade que fica no nordeste da França, por isso o nome, né? Pacto de Metz, que aconteceu em agosto de 62. Vejam bem, gente, eu acabei de falar que foi no começo do concílio, não, foi antes, viu? Foi 2 meses antes da abertura do Concílio Vaticano II, foi em agosto, né? Em que o cardeal, o Tisserand, o cardeal francês Eugène Tisserand, e o metropolita Nikodin, né? Que era o arcebispo ortodoxo russo de Leningrado e Novgorod. E também ele foi agente do Serviço Secreto Soviético, né, da KGB. Praticamente todo esse pessoal aí da Igreja Ortodoxa é da KGB. Né? Esse pacto então foi feito dessa forma. Né? E também esse pacto é conhecido como o Acordo Vaticano-Moscou. Né? Olha que maravilha. E o Tisserand e o Nikodin, eles acertaram que o Papa João XXIII, né, como era de seu desejo, seria favorecido com a presença de 2 observadores ortodoxos russos no concílio. Vejam só, em troca a Igreja Católica concordava que o Vaticano II não condenaria o comunismo soviético, nem a Rússia soviética. Em outras palavras, aceitava-se uma presença ecumênica no concílio em troca da garantia de que a questão do comunismo não seria tocada durante os trabalhos. Em essência, isso significava que o Vaticano II iria comprometer a liberdade moral da Igreja Católica ao fingir que aquela forma mais sistemática do mal humano na história da humanidade, o comunismo, não existia. Apesar de, na mesma altura em que o Vaticano II iniciava seus trabalhos, os soviéticos e o patriarcado de Moscou, controlado pelo Kremlin, perseguiam, prendiam e assassinavam milhões de católicos. Agora vocês começam a entender, né, por que é que o movimento comunista deitou e rolou, matou milhões nesse período, né, como já vinha matando. E a Igreja Católica nunca falou um A. Né? Vocês já viram a Igreja Católica, a partir dos anos 60, falar em alguma coisa contra o comunismo? Vocês viram já? Nunca. Né? A Igreja Católica se calou e até hoje, não só se calou, pior, ela não só se calou e se tornou conivente, como ela passou até a apoiar, né? Como membros da teoria da libertação que apoiam aí explicitamente, padres que apoiam explicitamente. Né? Lembro que nos anos 60 alguns padres foram chamados padres de passeata aí no Brasil, né? Pois é. A última encíclica de João XXIII, Pace in Terris, foi a inspiração do compromisso histórico entre católicos e comunistas, especialmente na Itália. Então, isso tudo explica explica por que as revoluções esquerdistas explodiram, né? Por que a teologia da libertação não solapa até hoje, né? Por que a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria nunca foi feito, né? Explica muito bem tudo isso, né? Então, muito que talvez vocês se perguntavam, né? O porquê da igreja
se manter numa posição tão pusilânime? A explicação é essa. Né? E vocês sabem que durante o Concílio Vaticano II, houve, não é que não houve por parte de muitos conservadores, né, uma tentativa porque muitos participaram, obviamente, né, muitos conservadores participaram do concílio, mas estavam em minoria. Houve tentativas deles de transformar o Concílio Vaticano II num concílio que realmente iria colocar a igreja nos eixos. Né? E vocês verem que o Monsenhor, o Dom Geraldo de Proença, Sigot, que era o arcebispo emérito da Arquidiocese de Diamantina, em Minas Gerais, e no dia 3 de fevereiro de 64, ele entregou pessoalmente ao Papa Paulo VI uma petição assinada por 510 prelados de 78 países que imploravam ao pontífice, em união com todos os bispos, para consagrar o mundo à Rússia, ao Imaculado Coração. Você sabe o que aconteceu com esse pedido, gente? Foi jogado na lata do lixo. Entende? Foi jogado na lata do lixo. E é chocante, né? É um escândalo isso aí. Vocês já imaginaram, pessoal, se tivesse sido feita essa consagração, ó, se a igreja tivesse combatido o comunismo, tivesse condenado a Rússia, vocês já imaginaram o quanto o mundo ele teria ido por um caminho, né? o quanto estaríamos livres de tudo que está acontecendo hoje, de quanto sofrimento teria sido evitado, de quantas milhões de pessoas cujas vidas teriam sido poupadas. Já imaginaram o crime que essa gente cometeu? Né? E ainda continua elogiando o Concílio Vaticano II. Como é que pode isso? Isso não é satânico? Não é? Isso é totalmente satânico. E outra coisa, né? O Concílio Vaticano II, sem exagero nenhum, né, foi o que propiciou toda a Revolução dos anos 60, a Revolução Cultural dos anos 60. Né? A Revolução Cultural dos 60 que modificou completamente a mentalidade, a linguagem, os costumes, né? Que levou essa total... inclusive as drogas, né? A cultura das drogas. Né? O Maio de 68, né, com seu caráter policultural, interclassista, internacionalista, né, na verdade começou em outubro de 62. Né? Então aquele lema de é proibido proibir, da Revolução 68, né, foi o leitmotiv, né, da Revolução, é proibido proibir, né, foi até cantado aqui por um certo né, compositor que gosta de falar que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, né? Então, até ele foi vaiado, né, no festival, quando estava cantando esse trecho aí, e ainda bem que foi vaiado, né? Pelo menos o público ali, naquele momento, intuiu que isso aí é uma bobagem total. Então, que é o é proibido proibir? É um lema satanista autocontradditório, porque, obviamente, é proibido proibir, né? Já está dizendo a frase, né? Se é proibido proibir, então, é, seria proibido também proibir, né? Então, certo? É uma frase totalmente autocontraditória, né? Então, de onde é que vem essa frase? Vem do Aleister Crowley, né? Vem da frase do Aleister Crowley, do lema da telema, que é o fazes o que tu queres, que é de ser o todo da lei, certo? E adotado aí por muitos roqueiros, né? Esse lema aí, certo? Então, vamos lembrar também o que aconteceu também, né? Em 68, né? Aconteceu o famoso Conselho Mundial das Igrejas. Né? Conselho Mundial das Igrejas aconteceu em 68, essa reunião aí, reunindo as igrejas evangélicas e ortodoxas. Né? E também teve muito, foi o alento, né? Teve muito do alento do Concílio Vaticano II, certo? Então, além da revolução sexual, né? do comunismo lá na França, e também tudo que explodiu nos Estados Unidos, né, o movimento hippie, protestos contra a guerra do Vietnã, né, e América do Sul, a teologia da libertação, certo? Tudo isso deriva do Concílio Vaticano II, né? Tudo isso deriva dali. Vamos lembrar também aqui o que aconteceu na América Latina em 68, né? Isso é muito importante.
houve aquela famosa segunda conferência geral do episcopado latino-americano, que aconteceu em Medellín, na Colômbia, que aconteceu em agosto e setembro de 68. Vejam vocês, né? Não é por coincidência que aconteceu também em 68. Né? E ali foi nessa reunião, né? Foi nessa reunião que aprovaram que a pastoral, né? Vejam só a gravidade disso, fosse apropriada pelos esquerdistas, principalmente, né, pela teologia da libertação. Preciso dizer mais algo? O que eu preciso dizer mais? Né? Então, Roberto de Mattei, ele prova documentalmente a existência desse pacto de Metz no livro dele. Né? E um outro que também comprovou documentalmente foi o Jean Arfel, que é um nacionalista francês, escritor católico tradicionalista. Né? Ele fez isso com o pseudônimo de Madeiran, Jean Madeiran, Jean Madeiran, em um artigo que ele escreveu chamado O Acordo Roma-Moscou, né, publicado em 84. Certo? Então, essa história do Pacto de Metz está muito bem documentada. Muito bem documentada. Outra coisa, hein? O George Weigel, que é um autor católico norte-americano, um analista político e ativista social, né, que é um autor de uma biografia do Papa João Paulo II, ele encontrou nos arquivos da KGB, tá? No arquivo da KGB, nos arquivos também da Stasi da Alemanha Oriental, documentos que confirmam que os governos comunistas e os serviços secretos dos países do leste europeu tinham penetrado no Vaticano, chegando a infiltrar-se até os mais altos níveis da hierarquia católica para promover os seus interesses. Vejam só. Um outro também que denunciou isso, o Pacto de Metz, foi o padre Paul Kramer. Paul Kramer, que também foi um padre muito combativo, né? Muito combativo, muito combatido. E que escreveu um famoso livro que é obrigatório, né? Todo mundo tem que ler esse livro, chamado O Derradeiro Combate ao Demônio. Acho que muitos de vocês já ouviram falar nesse livro. Né? Em 2003 que ele lançou esse livro. E o padre Paul Kramer, ele era americano, né? Ele faleceu em 2020, o padre Paul Kramer. E é um grande estudioso sobre as profecias, as aparições de Fátima. Né? E ele alertava muito a respeito das profecias, né? Tentava fazer umas interpretações do terceiro segredo também. Né? E também não considerava o Papa Francisco como o Papa legítimo. Né? Ele não considerava o Papa Francisco como o Papa legítimo da Igreja. Né? Então é isso. O que mais aqui? Vamos lá. Então o Papa João Paulo II ele chegou até a falar, né, ele reconheceu durante o pontificado dele que a teologia da libertação estava crescendo demais. Né? E já em 81, quando ele havia mal acabado de ingressar no pontificado, então ele fala que tinha que admitir realisticamente, com sentimento de intensa dor, vejam só, que os cristãos, na sua grande parte, se sentem perdidos, confusos, perplexos e mesmo desapontados, né? Por causa de heresias, né, que estavam se propagando, confusões, rebelião, né, e tal, e pessoas são tentadas pelo ateísmo, agnosticismo, por um iluminismo vagamente moral, por um cristianismo sociológico desprovido de dogmas. Né. Ele falou isso aí, né, num comunicado do Le Observatoire Romano, e admitindo isso, quer dizer, o Papa João Paulo II admite que tudo estava acontecendo e não fez absolutamente nada, né, nada para reverter a situação, né, assim como nenhum Papa fez, né, nenhum Papa fez, na verdade. Então, essa situação, né, essa situação. Aqui, o Viganò, o que o Viganò falou sobre isso? Né? Acho que as palavras dele são muito importantes serem citadas, são emblemáticas. Né?
falou assim: a igreja pós-Vaticano II eclipsou quase inteiramente a igreja de Cristo. E ao ajoelhar-se zelosamente às exigências do mundo e seguir a ideologia verde, o transhumanismo, revela algo terrivelmente egocêntrico, típico do orgulho luciferiano, em afirmar-se melhor do que aqueles que nos precederam, né? A ubris, né? Censurando-os erroneamente por um autoritarismo de que quem fala é o primeiro exemplo, com propósitos diametralmente opostos à salvação das almas. Certo? O Frei Tiago São José, que eu não perco as conferências do Frei Tiago São José no canal dele, Monte Carmelo, viu? Acho que ninguém deveria deixar de ver, né? Ele falou a respeito do Vaticano II, dentro de uma leitura segundo os critérios do catolicismo, este concílio representou uma ruptura com o que a Igreja manteve em todos os séculos. Nesse sentido, vemos a abordagem do Monsenhor Viganò, membro da hierarquia atual da Igreja, que percebeu que tudo isso que está acontecendo não corresponde ao que Cristo determinou para a sua Igreja e o que todos os papas prescreveram. Né? É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, recomendo aí todos esses que eu citei, certo? Que vocês saibam mais sobre, né? Sempre saibam mais sobre o que está acontecendo dentro da igreja, as consequências de toda essa apostasia, as consequências de todo, não diria nem relaxamento, diria realmente um plano de destruição deliberado. Né? Então, para complementar o meu artigo sobre a destruição da igreja, né? Destruição desde dentro aqui, certo? Veja que a Nossa Senhora de Fátima, ela disse em 17, né? Ela disse assim: Satanás reinará mesmo nos lugares mais altos. Ele até entrará na posição mais elevada da igreja. Veja só. Né? Eu acho que nessa altura muita gente deve estar me perguntando, né? O que será então da igreja? O que será de nós? Muitos até relacionam toda essa decadência, toda essa desgraça com o fim dos tempos. Não? Muitos acham, algumas profecias até diziam que o Papa Francisco seria o último Papa. Né? Não sei, o Papa Francisco já está aí com mais de 80 anos e pode até, né, ele já está meio debilitado, a gente não sabe quanto tempo mais ele vai ficar. De qualquer forma, a gente sabe também que qualquer um que entrar no lugar dele não vai ser muito diferente, ou vai ser até pior. Vocês podem ver que a cada papa que entra é um pior que o outro, né? Um é pior que o outro, se bem que a exceção foi o Ratzinger. Mas cada papa que entra é pior que o outro, né? Então, em relação a essas profecias, eu não sei o que dizer. Né? Eu acho que o melhor seria pegar as profecias de Nossa Senhora, que ela revelou em várias aparições, né? E estudar diretamente as profecias de Nossa Senhora. É a melhor coisa. Né? Então, nesse meu artigo aí eu falo aí qual é a opção dos ocultistas, né? Que eles preferem mesmo Lúcifer, né, abertamente, né? Eles identificam Lúcifer como aquele ser que traz o conhecimento, sabe? É aquela também é uma espécie de versão do Prometeu, né? Do mito do Prometeu, né? Aquele que traz o fogo, que traz o conhecimento ao homem, né? Então, para eles, os Illuminati, os ocultistas, Lúcifer é o ser benigno para eles, é o bom, né? Porque eles identificam Lúcifer como aquele que lhes traz o conhecimento, né? A capacidade de torná-los superiores a próprio Deus. Né? Então é por isso, a grande pretensão final dessa gente é justamente se tornar seres que possam suplantar Deus, certo? Esse é o objetivo deles. Né? Não é à toa que eles, por exemplo, né, adoram aí projetos espaciais, por exemplo. Você viu que essa elite adora projetos espaciais, né? Eles têm companhias próprias, né?
espaciais para... Né, porque eles acham que, por exemplo, o projeto espacial é algo que você vai conseguir superar, né, chegar às alturas, né, chegar a onde nenhum homem jamais esteve, a fronteira final, né, suplantar aí, ó, não é à toa que o Star Trek, por exemplo, Johnny Roddenberry é um maçom, né, eles estimulam esse tipo de coisa, né? Então é o próprio estímulo também dessa ideia de um universo totalmente desprovido de sentido, que a moderna astronomia, né, propaga, de um universo assim infinito, né, infinito, como dizia o Carl Sagan, né, são bilhons e bilhons, né, bilhons e bilhons de estrelas, de planetas e de tal, né, e no meio disso o ser humano fica completamente perdido, né, assim, se vê como ser insignificante, certo? E, assim, seria assim mais um ser como uma poeira, né, perdida no meio do espaço, né? E parece assim até um tipo de observação inocente, né? Mas o que acarreta isso? Né? Acarreta um niilismo total. Né? Você vai cair num niilismo total. Né? E eles continuam dizendo, então o ser humano, além de haver vida na Terra, haveria vida em outros lugares também. Né? Então, qual é a importância do ser humano? É mais um ser entre trilhões, bilhões, quatrilhões. Né? Onde é que fica Deus em tudo isso? Entende? É para retirar cada vez mais o sentido de tudo, né? Esvaziar cada vez mais. E é claro que essa gente da elite Illuminati, eles sabem, na verdade, a verdade das coisas, né? E eles sabem e eles guardam, por isso eles guardam todo o conhecimento só para eles, né? E querem manter a população toda sempre imersa, né? No caos, na ignorância, na desgraça, né? Para que eles fiquem aí eternamente, ad eterno no poder, né? E em suma seria isso, pessoal. A gente tem que, né, refletir aí a respeito de tudo que está acontecendo, né? E analisar também por que a igreja adere tantos símbolos satânicos, né, como a cruz invertida, que eu estou explicando aqui no meu artigo, por que os padres usam a cruz invertida, não, a cruz vergada, né, usam a cruz vergada, e tanta, olha, acho melhor parar por aqui, pessoal, vamos parar por aqui, né, vocês leiam aí os meus artigos, que está tudo lá mais ou menos detalhado, está tudo bem explicado e detalhado. Né? Eu vou encerrando por aqui, agradeço a todos e espero que Deus nos proteja, né? Deus nos dê forças e que continuemos aí resistindo e combatendo com todas as nossas forças e com a ajuda divina. Obrigado a todos, gente. Até mais.